me chama para fora, ressuscita-me, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oh, aleluia, Deus, precisamos, nos traga para fora, fala ao nosso coração, precisamos da tua palavra no dia de hoje, precisamos de ti, fala conosco, ó Deus, de uma forma especial. Diga comigo: Senhor meu Deus, nessa manhã o meu coração está aberto para ouvir a tua voz, fala comigo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Oh, glória a Deus. Amém, queridos. Podem todos se assentar em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos orar mais, buscar mais a presença do nosso Deus, louvar, cantar. Mas antes eu tenho a boa palavra, a palavra do Senhor para você. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Essa semana eu falava com Deus e falava: Deus, o que o Senhor tem a dizer? E aí veio uma palavra no meu coração, e essa palavra dizia assim: suporta a pressão, suporta a pressão. E a mensagem que eu quero trazer hoje para você é sobre isso: suporta a pressão que às vezes vem sobre a nossa vida, a pressão que às vezes sentimos diante dos problemas, das batalhas, das pessoas, das crises, daquilo que nós não suportamos. Lucas 24, 49, abre pela NBV, diz assim: e agora eu enviarei sobre vocês a promessa do meu Pai. Fiquem aqui na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus tinha acabado de ser morto, ele tinha acabado de ser crucificado, e quando ele então reaparece aos discípulos, ele diz para os discípulos: vocês fiquem mais um tempo aqui em Jerusalém, aqui na cidade, porque vocês vão ser revestidos de um poder tão grande. Jerusalém estava um caos, a cidade estava um caos, porque Jesus tinha acabado de morrer, e a perseguição se iniciaria a partir de então contra todos aqueles que seguissem o Senhor. Os discípulos estavam com medo, eles estavam dentro de casa, e Jesus então aparece e diz: eu sei que a pressão aqui em Jerusalém é grande, mas vocês precisam aprender a suportar a pressão. Fiquem aqui em Jerusalém, mesmo que a pressão seja grande, mesmo que a crise seja grande, mesmo que a situação seja difícil, permaneça aqui, suporta a pressão. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus não nos livra das pressões da vida, não, porque são elas que vão formar em nós as pérolas, as promessas que Deus tem para nós. Você sabe como que é produzida a pérola? A pérola, ela é produzida através de uma irritação que acontece dentro da ostra. A ostra é ferida, é machucada, entra uma substância estranha dentro da ostra, e aquela situação traz uma pressão interna, e aquilo produz a pérola dentro. Deus não evita pressões na nossa vida, porque Ele quer produzir pérolas, promessas em nós. Levante as suas mãos e diga: Deus quer produzir promessas. A pressão é indesejada, mas ela é necessária para nos conduzir
aquilo que Deus tem para nós. E eu quero declarar sobre você nessa manhã. Levante uma das suas mãos. Você pode estar aqui se sentindo pressionado por um problema, se sentindo pressionado por alguém, por um pecado, por uma queda, por uma dificuldade. Você pode estar aqui se sentindo pressionado por uma doença, por uma tragédia, por uma crise, por uma depressão. Mas eu quero declarar que Deus está produzindo em você aquilo que é necessário para você chegar no seu propósito, naquilo que Ele tem para a sua vida. E eles então ficaram lá. E Atos 12 diz, versículo 1, Atos 12, 1, que a pressão começou sobre os discípulos. Atos capítulo 12, versículo 1, diz, naquela época, o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja. Não demorou muito, eles estavam crescendo, o evangelho estava sendo espalhado, pessoas estavam crendo, pessoas estavam se convertendo, sendo curadas, endemoniados eram libertos. E então Herodes se levanta com uma pressão imensa sobre a igreja e manda perseguir e matar. Eu quero te dizer que sempre que algo grande estiver para acontecer, a pressão vai aumentar sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque a pressão que você está sentindo antecede aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Levante as suas mãos. Essa pressão não é o seu fim. Essa crise, esse problema que você está enfrentando na sua família, não é para te derrubar, é para produzir algo grande que está para acontecer na sua vida da parte do Senhor. Do Senhor. É por isso que você olha essa batalha tão grande. É por isso que às vezes você se sente tão cansado. É por isso que às vezes você se sente num caos na sua família. Porque Deus está para fazer algo grande. Diga, Deus está para fazer algo grande. E a Bíblia diz então no versículo 2: Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E quando Herodes viu que isso agradava aos judeus, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento e o pôs na prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. E a intenção de Herodes era apresentá-lo aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Então Herodes prossegue, mata Tiago e procede querendo matar também Pedro. A intenção de Herodes era prender Pedro, fazer Pedro ficar pressionado naquela pressão e depois matá-lo. Só que a intenção de Deus era outra. E eu quero dizer que as pessoas podem olhar para você e ter te dado um destino. Hoje as pessoas podem olhar para você e dizer não tem jeito. Hoje as pessoas podem olhar para você e dizer não vai vencer. Hoje as pessoas podem olhar para você e dizer é incurável essa doença. Hoje as pessoas podem olhar para você e dizer vai ser infeliz, não vai crescer, vai morrer. Hoje as pessoas podem olhar para você e não enxergar absolutamente nada a não ser a morte. Mas eu quero declarar, levante as suas mãos, que a intenção de Deus é outra, o destino de Deus é outro. Deus não olha como vê o homem. Deus diz tem jeito sim. Deus diz você vai sair dessa sim. Deus diz eu sou com você em todo tempo, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É Ele que sabe os pensamentos que Ele tem para você. O homem pode dizer não vai dar certo, Deus está dizendo vai dar certo. Pode dizer é incurável, vai morrer com essa doença, mas Deus está dizendo eu sou a sua cura. Pode dizer não vai prosperar, mas Deus está dizendo eu sou com você todos os dias da sua vida. Diga glória a Deus. Então o destino de Deus é outro. E a Bíblia diz no versículo 5: porém, durante o tempo em que ele estava na prisão, a igreja fervorosamente orava a Deus. Agora eu pergunto, Tiago foi preso, ele foi morto, a igreja orou? Orou, mas Tiago foi morto. Só que Pedro agora é preso, e a igreja podia ter parado e falado, mas espera aí, Tiago não foi morto uns dias atrás?
por que eu vou orar? Pedro também vai ser morto. Só que eu quero dizer uma coisa para você. A igreja entendeu que não é porque Tiago tinha sido morto que Pedro também seria. E muitas vezes nós não entendemos isso. Não é porque uma oração sua não foi respondida que Deus não está te vendo. Não é porque uma oração sua não foi respondida do jeito que você queria que Deus não está ouvindo a sua oração hoje. Não é porque você perdeu Tiago que você também tem que perder Pedro. Não é porque algo deu errado que vai sempre continuar dando errado. Deus está dizendo: eu estou procurando aqui uma igreja que ora, uma igreja que entende que eu estou de ouvidos abertos para ouvir o clamor dela. Diga glória a Deus. Aleluia. E a igreja então continuou orando. E eu te pergunto, o que você tem feito na sua pior batalha? O que você tem feito na sua pior crise? Porque tem pessoas que diante da pior pressão da sua vida procura alguém para desabafar, procura alguém para contar, e muitas vezes alguém que não está nem aí com os problemas dela. Tem muita gente que diante da pior pressão sai por aí descontando nos outros. Tem muita gente que diante da pior pressão larga tudo. Eu vou largar tudo de mão, vou desanimar logo de tudo. Quer saber, eu nem vou para frente com isso. A igreja não fez isso, a igreja se levantou e diante da pior pressão ela orou. E Deus está dizendo aqui: eu estou levantando pessoas que orem. Sabe por quê? Porque quando a pressão aumentar, o teu nível de oração também tem que aumentar. Levante as suas mãos. Quando a pressão aumentar, o teu nível de adoração a Deus também precisa aumentar. Diga graças a Deus. Então precisa aumentar. Aumentou a pressão, aumenta, sobe a adoração também. E a Bíblia diz no versículo 6: e na noite anterior ao dia que Herodes iria submeter Pedro a julgamento, Pedro estava dormindo, com 2 correntes entre os 2 soldados, com outros montando guarda na frente do portão da prisão. Um dia antes de morrer, ele estava dormindo. Qual é a sua reação diante dos momentos de pressão? Não deixe a crise dominar o seu coração, porque todos nós somos pressionados, todos nós passamos por dificuldades. Não vive em crise. Tem gente que vive em crise, que vive preso numa depressão, numa angústia. Não deixe isso dominar o seu coração. Descansa no Senhor. Diga: eu preciso descansar no Senhor. E a Bíblia diz no versículo 7: e de repente brilhou uma luz na cela, e o anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. E o anjo tocou no lado de Pedro e o acordou e disse: depressa, levanta-te, disse ele. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Uma luz brilhou e as correntes caíram. Uma luz brilhou e as correntes caíram. Uma luz brilhou e as correntes caíram. A luz de Deus está brilhando hoje. Correntes estão caindo da sua vida. Levante as suas mãos. Eu quero profetizar: a luz de Deus está brilhando através dessa palavra aqui, e as correntes estão caindo. Correntes de morte estão caindo da sua casa, estão caindo dos seus filhos, dos seus netos. Correntes de vício estão sendo despedaçadas neste lugar. Correntes de briga, de destruição, de doença, de miséria estão caindo hoje pelo poder que há no nome de Jesus. As correntes caíram. Só Pedro viu aquela luz, ninguém mais viu. Os soldados ali não viram, apagados. E eu quero te dizer uma coisa: que existem coisas que só você vai ver. As pessoas que estão ao seu redor não estão vendo, mas Deus está trabalhando na sua vida. E sabe quando elas vão ver? Quando você estiver do lado de fora. Os soldados só souberam que Pedro tinha escapado quando ele já estava do lado de fora, quando Herodes mandou buscar no outro dia. E eu quero te dizer que pode ninguém estar vendo, mas Deus já está fazendo. Pode ninguém estar vendo, mas Deus já está trabalhando. E quando as pessoas olharem para você, elas vão ver uma vida restaurada pelo poder que existe na palavra de Deus. Então os homens lá, Pedro viu, e o anjo então disse: vista-se, coloque as sandálias. Versículo 8. E ele obedeceu. E agora disse: vista a capa e me segue. Mandou o anjo.
Então, olha só, o anjo começou a chamar Pedro. Só que Pedro, imagine, você ia morrer. Pedro vê o anjo. E o anjo então para e fala, ó, se veste, se troca. Você está numa prisão de segurança máxima. Você tem uma chance de escapar. Você está em regime fechado. Você pega suas coisas e sai correndo. O Pedro não fez isso, sabe por quê? Porque ele entendeu que não era a pressa dele que colocaria ele na promessa, mas era a palavra, o comando de Deus. Eu quero te dizer que não é a sua pressa que vai colocar você dentro da promessa dele. É a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Não é a pressa que você tem, não é o jeito que você quer dar, é a palavra do Senhor. Então eu quero te dizer, não sai por aí fazendo as coisas do seu jeito. Deixa Deus dirigir as coisas. Diga para a pessoa que está do seu lado, não saia por aí fazendo do seu jeito. Não tente resolver sozinho. Deixa Deus resolver. Então, o anjo disse, veste, me segue. E no versículo 9 diz, então Pedro deixou a cela seguindo o anjo. Mas o tempo todo ele pensava que era um sonho, uma visão. E não acreditava que aquilo tivesse acontecendo. Então, eles passaram o primeiro e o segundo postos de guarda. E chegaram ao portão de ferro da rua. E este portão abriu-se por si mesmo para eles. Então eles passaram e foram caminhando juntos um quarteirão. E de repente, o anjo o deixou. O anjo então foi mostrando o caminho. Passaram o primeiro portão, passaram o segundo posto, chegaram no portão de ferro. E eu quero te dizer uma coisa, o anjo foi mostrando para Pedro o caminho. Eu quero declarar sobre a sua vida que nesse ano Deus vai te mostrar o caminho que você deve ir. Deus vai te mostrar a porta que você tem que entrar. Deus vai te mostrar o emprego que você tem que aceitar, o relacionamento que você tem que entrar. Deus vai te mostrar aquilo que você tem que fazer. Não saia por aí desbaratinado, tentando resolver do seu jeito, tentando resolver na sua hora, porque Deus está conduzindo as coisas e Ele vai te mostrar o caminho. Diga graças a Deus. Você não precisa ficar preocupado em se perder no caminho, porque Ele vai te mostrar. E quando Pedro pisou o pé lá, sabe o que aconteceu? A porta se abriu, porque não era a chave que Pedro tinha, era a chave que Deus tinha. E eu quero te dizer uma coisa, que Deus está com uma chave na sua vida hoje. Eu quero te dizer que Deus está girando uma chave na sua vida hoje, e você vai entrar em ambientes que são para você. Você vai sair de ambientes que não são para a sua vida. Você vai sair de ambientes de morte, de vício, de destruição, e Deus vai te colocar em ambientes que são para a sua vida a partir de hoje. Quem crê, diga glória a Deus. Ele está girando essa chave. Pedro pisou o pé, a porta abriu, mas parece que era uma porta de reconhecimento facial. Não existia naquela época o reconhecimento facial. Hoje você bate o olho e a porta abre, né? Sabe por quê? Porque quando Pedro pisou, Deus abriu. Quando Pedro pisou, Deus abriu. Deus está dizendo, pode começar a pisar. Bate o pé no chão. Pode começar a pisar, porque Deus vai abrir portas esse ano. Aonde não há, Deus vai abrir portas na sua vida. Eu libero essa palavra. Pisa que Deus abre. Deus vai levar você a lugares que você ainda não foi. Deus vai abrir portas na sua vida. Herodes pode ter decretado a decapitação, mas Deus decretou um novo ambiente, um ambiente de libertação, um ambiente de promessa sobre você. A porta se abriu, a porta se abriu. E eu fecho com um versículo, 2 Coríntios 4, 8. Põe pela NVI, 2 Coríntios 4, 8. NVI, isso, NVI. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Versículo 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas nunca destruídos. Suporta essa pressão, porque Deus está abrindo portas para você. Levante as suas mãos. Senhor, obrigada pela tua palavra. Oh, em tudo somos pressionados, mas a pressão vai ser suportada e ela vai elevar a nossa adoração. Ela vai nos levar a ambientes novos, em nome de Jesus. Você que crê, diga glória a Deus. Se coloque de pé
Nós vamos fazer o clamor pela nossa casa, pela nossa família. Oh, em nome de Jesus, cadeias estão caindo da nossa casa, amém? Levante as suas mãos aos céus e clame pela sua família, clame pela sua casa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos pela nossa casa. As cadeias estão caindo em nome de Jesus, cadeias de vício, oh Pai, de drogas, de destruição, estão sendo quebradas no nome de Jesus. Oh, as cadeias de idolatria, de separação, de feitiçaria, de incredulidade estão sendo quebradas, oh, em nome de Jesus, sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas esposas, dos nossos